Olá, pessoal. Acho que eu mudei de planos, vou fazer tudo de uma vez, fica mais fácil. Olha só, a gente falou que, dando continuidade à Revolução Francesa, né, com a queda da Bastilha e o ato inicial, né. Vamos falar das fases, das consequências, né. Olha só, porque ela vai se tornar, como eu falei, mais universal, mais ecumênica, uma palavra nova, né. Porque na Revolução Francesa nasce a própria concepção de direita e esquerda. A gente debate tanto hoje isso, que é a esquerda, que é a direita. E eu sempre falo, já falei para vocês, não, para vocês como perguntaram alguns, né? Para mim é quase como conceitos metafísicos, né? Porque vai variar de país para país, situação para situação, né? Mas como nasce na França, para falar nisso, né? No período da Assembleia, diante que manteve a figura do rei, quem estava à direita do rei, que eram os girondinos, por isso que eles vão, vocês são de direita, então do lado da direita, né? São proprietários de terra, a grande, a alta burguesia, né? Banqueiros. E o que eles eram contra? A radicalização da própria revolução, né? Participação popular, reformas sociais, ou seja, por isso que ou seja, geralmente a direita são pessoas conservadoras. Por que conservador? Que vem da conserva? Que eles querem conservar o que tem. Por isso que surge isso. Não querem, eles têm medo de mudança. E a esquerda, que vão ser a figura dos jacobinos, principal, que é a pequena burguesia, vão ser profissionais liberais, médicos, advogados, jornalistas. Eles querem o quê? Reformas sociais. Eles acreditavam que essas reformas ajudariam a França. E alta participação popular. Que reformas sociais são essas? Reforma agrária, ensino primário universal, tudo isso. É essa concepção, eu digo, que nasce direita, nasce na França, direita e esquerda, né? Que hoje, muitas vezes, é progressista, esquerda geralmente são pessoas de caráter progressista e direita de caráter conservadoras. Por isso que eu falo, né? Por que eu chamo de caráter quase metafísico, né? Porque vai variar de país para país, situação para situação. É, é, você vê, por exemplo, eu falo isso, quem leu os romances do Machado de Assis, tudo que ele fala, que as ideias têm fora de lugar. Lá na Europa, o pessoal que é o liberal, que defendia direitos civis, etc, etc, a pessoa de direita na Europa, que tem até um vídeo do Pedro Cardoso falando isso recentemente também no YouTube. é, no Brasil, a nossa direita, pessoas são tão mais tacanha, apequenados, que quem vai assumir posturas de direitos civis básicos vai ser a esquerda. Vai ser a esquerda. Por isso que eu falo, toma cuidado, que é uma linha tênue de ficar definindo que é esquerda e direita, mas, no geral, né, níveis mais abstratos, é isso. Esquerdas são de caráter de pautas mais progressistas, distribuição de renda, inclusão social, que todos têm acesso a serviços gratuitos e públicos de qualidade, né? Então, são essas características. Esse é um site que ajuda a você se identificar se é de esquerda ou de direita, ou seja, que pautas você defende. A partir disso, você vai saber se você é de esquerda ou direita. Certo? Nasce essa concepção na França. A França, vai ter três fases. A primeira fase, chamada Assembleia Nacional, ou a Assembleia Constituinte, que é de 1789, com a queda da Bastilha, até 1792, com a ascensão dos jacobinos. Ou seja, vai ter uma liderança ainda girondina. O que é curioso, mesmo iniciando a Revolução, a nobreza, o clero e a figura do rei começam a tramar a contra-revolução, que eles querem o quê? O antigo regime. Eles começam a tramar o antigo regime, ou seja,
Monarquia constitucional, porque eles estão perdendo poder, né? O rei limitado por leis, poder. Criação dos três poderes, proíbem greves, mantém ainda a escravidão nas colônias, mas mesmo com essa frase abstrata, liberdade, igualdade e fraternidade. Como começa a mudança? Olha só, essa é a frase que eu mais gosto, que eu mais acho legal. Que começa a França, por isso vai se tornar cada vez mais universal, que é a radicalização da própria revolução. Eu não falei que o rei começa a tramar a contra-revolução? Ou seja, mesmo essa revolução inicial, ela começa a influenciar outros cantos do mundo. E o que acontece? A Europa é feudal, ou seja, existem nobres e reis e servos. O que acontece? E a Inglaterra vai ter destaque também, porque a Inglaterra está fazendo sua revolução industrial, ela sabe, já é uma burguesia que sabe que não quer ter concorrente, porque ela está produzindo coisas. Não é à toa que a Revolução Francesa vai industrializar a França, que vai ser na figura principalmente de Napoleão, a Revolução Francesa que vai industrializar a França. A Inglaterra, com medo de ter uma concorrente no mercado mundial, o que faz? A Inglaterra começa a financiar exércitos para atacar a França e eliminar essa revolta. Ou seja, a Inglaterra, que é a nação mais rica desse momento, paga para montar exércitos e mais contrata um general, que é um general prussiano, Godric, que é o grande general da época, o grande estrategista da época, para massacrar a França. Massacrar, ou seja, nesse momento, começam as invasões estrangeiras na França. E a França está perdendo. Por quê? Porque o rei, olha só, o rei fica mandando cartas para o Godric, o general prussiano, denunciando quais são os planos do exército francês. Ou seja, começa a denunciar. O próprio rei começa, ou seja, ele está fazendo o quê? Traindo a França. O que acontece? O exército francês vai se aproximando de Paris até que chega numa cidade de Valmy. É como se fosse mais ou menos, abstratamente, São Bernardo e São Paulo. Ou seja, o Godric manda cartas falando, ó, se eu chegar aí e acontecer qualquer acidente de fio de cabelo com a família real, Paris será bombardeada e não sobrará pedra sobre pedra. Ou seja, a França está perdendo. É nesse momento, que surge 4 pessoas. Não é 5, não é 3, 4. Robespierre, Danton, Marat e Hervé. O que eles começam a fazer? Eles começam nas ruas de Paris, chamando pessoas. Pessoal, vamos. Pega o que tem e vamos para Valmy dar um jeito que só está perdendo. E fazem isso. Qual é o segredo? Olha só, nem a Inglaterra passou por isso, porque a Inglaterra já tinha feito a revolução burguesa dela e aconteceu a mesma coisa. Esses 4 reúnem, vão em direção a Valmy. E o exército das nações estrangeiras, financiado pela Inglaterra, liderado pelo Godric, tá lá. Olha só. Antes, para entender como a França vai vencer, como eram as batalhas antes? Toda guerra é uma violência, mas era uma guerra, posso dizer, mais polida, porque era guerra feudal ainda. A França era feudal. Como era assim a guerra? Os exércitos se encontravam em um campo que eles combinavam, olha só, combinavam um campo, se encontravam, os generais iam até o centro, para ver se ia ter paz ou não, geralmente ia ter a guerra, o que fazia, a guerra vai ser amanhã às 10 horas da manhã, tudo bem? Tudo bem. Nesse momento começa a montar
os exércitos para saber onde ir. Cada campo fazendo sua estratégia, né? E às 10 horas do dia seguinte, fazia-se a guerra. Essa era a guerra até esse momento. Essa era a guerra. Parece piada, mas era isso. Olha só, nesse momento, e mais, o exército era de servos camponeses. A cavalaria era senhores feudais que com a lança ficava empurrando o servo a brigar, para a última coisa que o servo quer é brigar defendendo a vida de um senhor que o explora. Essa era a batalha de caráter feudal ainda. O que acontece? Avisaram a população de Paris que era isso? Não. Quando essa população toda que foi reunida por Robespierre, Danton, tá chegando e vê o exército montado, alguém grita: atacar! Vai uma turbe, uma multidão em direção a esse exército. Ou seja, forma-se uma cunha, né? Porque os mais rápidos vão correndo, uma cunha, e destrói esse exército, literalmente destrói esse exército. Não sobra pedra sobre pedra, destrói. O Godric, o puto, foge. Ele não é preso nesse momento, mas ele foge. Mas o que acontece? Pegam o cavalo do Godric, do general Godric. E nos alforjes, que é aquelas bolsinhas que os cavalos carregam, tá o quê? Eles descobrem as cartas do rei. Descobrem as cartas do rei. Nesse momento, essa batalha de Valmy é tão impactante, para ter uma ideia. O Goethe, que é um grande escritor alemão, que estava lá, que estava do lado do exército invasor, ele foge também, mas no seu caderninho ele escreve: caramba, iniciou uma nova fase da humanidade. Olha só. Justamente porque pega essas cartas, coloca nas espadas e volta para Paris. E mais, o rei tenta fugir ainda, porque ele viu que ele traiu a França, e começa um debate. Justamente o quê? Esse debate vai ir para a segunda fase, que é o que? Os jacobinos no poder. A Convenção Nacional ou o terror. Por que começa um debate? Porque é um debate que vai durar 3 dias. Quem vai se destacar vai ser um cara chamado Danton, que começa a debater. O que fazer com o rei? O debate dura 3 dias. Que o rei é um traidor, ninguém tem dúvida. Porque tá as cartas lá que ele traía a França. Estava denunciando os planos da França. O que fazer com o rei? O Danton vai se destacar, que ele fala: o rei só serve para 2 coisas: governar ou ser morto. Só serve para 2: governar. O que a gente está fazendo é algo sério, então a gente vai para frente ou cada um volta para sua casa. Nesse momento, opta pela execução do rei, porque as guerras estão continuando. Mata o rei e a família real. Isso não é um ato de maldade, meu Deus, eu já avisei, eu quero insistir isso. É porque é tática. Se você mata o rei e a família real, o campo contra-revolucionário da nobreza começa a brigar entre si para saber quem quem assumiria a coroa, né? Ou seja, essa batalha de Valmy é uma virada, porque a França se radicaliza. E é o que? Os jacobinos agora no poder. Período radical e violento, que eles querem a radicalização da revolução. Primeiro, sufrágio universal, tá certo? Mas é caráter masculino. Mas agora, um voto por cabeça. Confisco das grandes propriedades. Fim da escravidão. Ensino público laico. E criação do Tribunal Revolucionário, ou seja, começa a perseguição aos inimigos da Revolução. Ou seja, nesse momento a França se torna uma república. Não é à toa que fala que a história francesa nesse momento vai ter primeira república, segunda república, vai ter fases. A França hoje está na quinta república. República, como eu falei, tem um termo na Roma Antiga, república, res,
pública, coisa da coletividade, coisa de todos, né? E o sentido é governar pelo bem comum, ou seja, governar no interesse da maioria e não em favor de interesses privados. Os jacobinos vão ser isso. O Robespierre, e ele vai levar isso tão a sério que ele vai ser chamado de o incorruptível. Ele vai ter esse nome, e é verdade. Ele era incorruptível mesmo. Ele é um russoniano, lembra do Rousseau? Radical. Radical. Nessa fase do terror, porque é terror, porque quem vai falar isso não é o Jacobin, ó, faz o terror, vai ser os historiadores de cara conservadores, né, lógico, que olham para esse período e condenam, né? Mas é por que pareça é o período mais democrático da França, que era, tinha o sufrágio universal masculino, né? Mas e nessa fase é justamente o quê? Porque é criada a guilhotina, ou seja, começa a eliminar fisicamente os inimigos da revolução. Então, meus caros, voltando, perdão, é justamente isso que a fase do terror é perseguição aos inimigos. Porque, pessoal, a França está em guerra civil, em invasão estrangeira. E é criado para combater os inimigos a guilhotina, que vai ser execuções constantes, né? Nobres, padres, girondinos, inclusive alguns jacobinos, né? Lembra do que eu falei do Mirabeau? Ele é um cara que vai para lá. E o Guillotin, esse Joseph Guillotin, ele vai criar porque ele é um humanista. Olha só, curioso, porque ele fala que enforcar era muito cruel. Era muito cruel. E é mesmo, né? Porque, não tô falando que a guilhotina é. Mas é por quê? Porque ele é um humanista que ele fala, não pode ter tortura. Não pode ter tortura. Você mata e pronto. Não tem tortura. O enforcamento que vem da Idade Média, porque quais eram as duas práticas? Queimar, fogueira, ou enforcamento. O enforcamento é foda, porque dependendo da altura e do seu peso, você pode cair, quebrar o pescoço, morre, legal. Mas se não, você vai morrer enforcado. E isso pode demorar até 6 minutos. Imagina você ficar 6 minutos até morrer. É uma barbárie. Claro que toda morte é uma barbárie. Mas ele que é um humanista fala, não pode existir tortura. Então se é para morrer, ele cria a guilhotina, que é o quê? Você cria uma lâmina afiada, uma altura alta, solta com o peso dela, corta a cabeça, pronto. Não pode ter guilhotina. E estima-se que, é abstrato, que entre 18 a 40 mil pessoas foram guilhotinadas. Isso é o que, pessoal? Os jacobinos que estavam no poder, na figura do Robespierre, eles não faziam controle, documentação, registro, etc, etc, etc. Então, você vê que é um número grande, né? Então, alguns historiadores recentes fez esse site, quem quiser, coloquei curiosidades, né? Que, ó, tá dizendo, você tem algum ancestral decapitado pela Revolução Francesa? Clique aqui. Aí pelo sobrenome você vai pesquisando se tem, assim, então você vai vendo. Eles vão tentando para encontrar quem foram os guilhotinados, né? Então, a queda dos jacobinos. Como eu falei, a França está em crise, né? Os jacobinos começam a se dividir. Que uns querem a revolução até o fim. Presta atenção, porque quando eu falo, é nesse momento que surgem as primeiras frações dos socialistas. Os socialistas surgem nesse contexto de querer radicalizar cada vez mais. Ou seja, começa até alguns jacobinos discordar do próprio Robespierre. E esses jacobinos que discordavam haviam sido também guilhotinados. Qual era a base de apoio do Robespierre? Eram os sans-culottes, os trabalhadores urbanos pobres armados. Ou seja,
Diante disso, esses trabalhadores começam a se afastar do Robespierre, perde sua base de apoio. Diante dessa crise, etc., etc., o Girondino consegue se reorganizar e dá uma reação temidoriana. Você dá um golpe de Estado no Robespierre. O Robespierre é preso e guilhotinado no dia seguinte. Ou seja, é o fim da segunda fase e início da terceira fase. E tem até um debate até hoje, né? Robespierre traiu o valor da liberdade defendido pela Revolução, fez necessário para fazê-la funcionar. É um debate. Mas eu acho que o Robespierre é o grande cara dessa época. Ele quer radical, ele é um russoniano. Ele quer que todo mundo tenha direito à terra, à propriedade. Todo mundo. Claro, pessoal, não insisto. No tempo dele, quando eu falo todo mundo, é todos os homens. Mulheres ainda não. Mulheres não. Todos os homens. Quem vai colocar a pauta das mulheres serão os socialistas. Mais pra frente. Mas todos os homens. E a terceira fase, que é o diretório, é a reação, o avanço conservador da Revolução, porque é a alta burguesia no poder. E qual é a principal característica dela? Eliminar os jacobinos e eliminar as políticas sociais que os jacobinos fizeram. Ou seja, esse é o objetivo da terceira fase. Basicamente, que é justamente tudo isso, a conspirações dos iguais, é tudo que os jacobinos fizeram. A terceira fase, o diretório, que é liderado pelos girondinos, é eliminar isso. Ou seja, é um governo mais conservador, corrupto e instável. Diante desse momento, começa uma nova fase de invasão à França, para tentar destruir a Revolução. Nesse contexto, surge um cara, um general, que começa a ter destaque em campo de batalha, que é Napoleão. Que ele começa a ter apoio popular e apoio também de setores da alta burguesia, principalmente os setores bancários. Napoleão faz o quê? Dá um golpe. Se proclama imperador da França. Ou seja, governador da França. Ele faz isso. Ou seja, instabilidade interna. Ataques estrangeiros é o que? O 18, chamado 18 do Brumário. Que é um golpe. O Brumário era um mês. Ele faz isso. Napoleão, em linhas gerais, qual é o objetivo de Napoleão? Duas coisas. Evitar o retorno dos jacobinos e, ao mesmo tempo, consolidar a Revolução Francesa e exportá-la. Esse é o objetivo de Napoleão, que a gente vai ver em outro período. Aspecto zoológico. Foi criado as ideias. É criado um calendário revolucionário nesse contexto. É criado esse calendário vai ser a partir das estações. Está aqui os detalhes, tudo isso, né? E aí também é criado o hino da França, que existe até hoje. E mais, a separação do Estado da religião. O Estado tem que ser laico, religião é privada. Ou seja, você tem a religião na sua vida privada, sua casa, com a sua família, mas o Estado tem que ser laico. O Estado não pode professar nenhuma religião. É isso, meus caros. Encerramos. E bola pra frente, tá bom? Daqui a 2 semanas eu volto com Revolução Industrial, tá bom? Espero que estejam todos bem. Beijos e abraços e tchau, tchau.